Olá, amigos. Jonas Mendes, passando aqui para fazer uma indicação de um livro excepcional, que é o livro Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Está aparecendo bem aí? Ótimo. Abolição do Homem, C.S. Lewis. Essa edição especial da Thomas Nelson. Ficou linda, né? Muito bonita. Existiam outras edições. Acho que a Martins Fontes lançou, mas não ficou tão legal, né? Essa daqui ficou uma edição muito bonita. Esse livro aqui não é um livro grosso, como bem pode ser notado, com 3 capítulos aqui, um apêndice, mas esse livro, apesar de não ser um livro muito grosso, é um livro cujo conteúdo é excepcional, muito profundo. O livro é excepcional, o conteúdo vale a pena ser conferido. Vou comentar algumas observações aqui, né? Bom, a princípio, Lewis ele recebeu um livro. Ele não sabe se ele recebeu o livro do escritor ou do editor ali do livro, né? E ele foi olhar o livro. O livro, a princípio, era um livro destinado a meninas e meninas, séries iniciais, um livro didático de língua inglesa. Quando C.S. Lewis ele foi analisar o livro, ele ficou assustado com o conteúdo, ou com algumas afirmativas do livro, e ele decidiu que ele tinha que escrever alguma coisa, não podia, de fato, se abster de tal tarefa. Lewis ele chama esse livro de livro verde, porque ele não queria expor os escritores, e ele chama os escritores de Gaio e Tito, que é um nome fictício, na verdade, não é exatamente esse o nome dele, né, dos escritores, eram 2 pessoas, aparentemente 2 homens, parece, que escreveram esse livro aí, e Lewis não queria expor os dois, porque Lewis acreditava que parecia que não havia tanta maldade assim neles. É claro que tem hora que Lewis dá uma criticada assim, bem forte mesmo, inclusive chega a dizer, olha, eu sei que eles não fizeram por maldade, me parece que eles fizeram o melhor dentro do que eles podiam, dada a limitação do conhecimento deles e tal, tipo, né, Deus dá uma alfinetada, mostrando que de fato eles eram limitadíssimos, e aí acabaram fazendo algo que nem eles mesmos tinham consciência do que estavam fazendo, da tamanha perniciosidade do resultado dos ensinos deles. E parece que tem hora que Lewis deixa isso claro, né? Que nem mesmo eles tinham uma noção clara do quão perigoso era aquilo que eles estavam ensinando. Aparentemente era algo simples, mas Deus disse não. Isso que vocês estão ensinando é algo que, se for aderido de fato, pode destruir a própria humanidade, acaba com a própria civilização. Nós vamos destruir o próprio conceito de homem, né? É uma ideia de que, se nós seguirmos esse ensino, o próprio homem vai ser abolido. É isso que ele quer mostrar, que nós temos que tomar cuidado porque estamos correndo riscos de perder a própria humanidade ao aderir tal ensino. Bom, mas que ensino que é esse? Né? Essa é a grande questão. Bom, a princípio, eu vou tratar sobre esse ensino, e a princípio devemos levar em consideração que A Abolição do Homem é um livro que Lewis está tratando sobre educação. Tá? Lewis está tratando sobre educação, então isso é importante, muito importante mesmo. Lewis ele considera que a educação é de extrema importância, porque aquilo que acreditamos, aquilo que cremos, de alguma maneira, influencia a forma como enxergamos o mundo, a forma como nos relacionamos, como nos posicionamos no mundo. Então, por isso que a educação é importante. Deus vai mostrar que a educação é de extrema importância, porque a forma como você é ensinado, a maneira como você aprende a enxergar o mundo, a se relacionar, os valores que você aprende desde a infância, vão influenciar, ainda que inconscientemente, a maneira como você vai enxergar as coisas posteriormente e até a forma como você vai se posicionar diante de diversas circunstâncias da vida. Então, seus valores, por assim dizer, os seus princípios. A educação é extremamente importante. Porque se nós ensinamos uma pessoa que não existem valores morais, que não existe nada que deve ser seguido, então essa pessoa futuramente, diante das diversas circunstâncias da vida, ela vai se posicionar assim, ela vai responder às circunstâncias da vida de acordo com aquilo que ela aprendeu. Então a educação é muito importante, porque podemos usar uma palavra, né, que o James Sire gosta, é a cosmovisão. Então a educação está ligada diretamente com a cosmovisão aí. Veja só, a princípio, o Lewis ele começa dizendo assim, né? Tenho minhas dúvidas se estamos dando a devida atenção ou importância, né, correta de livros textos usados nas escolas de ensino básico. Ele fala, eu não sei, eu acho que nós estamos dando a devida atenção a esses textos, não. E ele fala isso porque ele havia recebido esse livro, né, que era destinado à educação básica ali.
Então, veja, é a formação de base, a formação de base é importantíssima, porque ali é onde está formando, por assim dizer, a personalidade, o caráter, aonde a identidade está se afirmando, está sendo construída toda uma visão de mundo. Isso vai afetar toda a vida da pessoa posteriormente. Então, é muito importante que a pessoa, de fato, tenha uma formação saudável, porque senão toda a sua vida posteriormente vai ser afetada por causa disso. Então, é justamente isso que C.S. Lewis quer mostrar, inclusive. Ele diz, primeiro, que ele recebe o livro, ele não tem nada de bom a dizer a respeito desse livro, dos autores, ele está decepcionado. Aí ele diz, né? Não quero expor ao ridículo dois modestos professores que estão na ativa, já que eles deram o melhor de si, dentro do que estavam ao alcance do conhecimento deles. Veja, eles deram o melhor de si, dentro do que estava ao alcance do conhecimento deles. Então, o conhecimento deles era muito limitado. Então, eles tentaram fazer o melhor que podiam, com a capacidade que tinha, mas, infelizmente, a capacidade deles não era muito grande, e eles acabaram cometendo alguns erros terríveis aqui, e Lewis diz, eu não posso me calar. Eu acho que a real tendência, o trabalho deles tem que ser expostas, e ele vai expor isso de fato. Tá? Então, como eu disse, ele vai chamar os autores de Gaio e Tito. Eu vou lendo algumas observações aqui. Lewis diz assim, ó, no capítulo 2, Gaio e Tito citam a famosa história de Coleridge, que é Samuel Taylor Coleridge, que foi um poeta, um filósofo, né? Então, eles estavam junto a uma queda d'água, uma cachoeira, algo assim, e aí, dois turistas, né, estavam presentes olhando aquela queda d'água, e um disse, né, olha que sublime, e o outro disse, não, bela. Coleridge ele vai dizer que não, que ela não é bela, ela é sublime. Os autores então estão citando a fala de Samuel Taylor Coleridge, quando ele vai dizer que ela, na verdade, não é bela, mas é sublime. Porque os dois turistas haviam falado que a cachoeira, um falou que era sublime e o outro disse que era bela. E aí o poeta Coleridge vai dizer que não ela não é bela, ela é sublime. Ele favoreceu, então, o homem que chamou de sublime. E aqui Gaio e Tito estão citando essa passagem, né, para dizer o seguinte, que quando o homem disse que ela era sublime, ele não estava descrevendo nada a respeito da queda d'água. Na verdade, o que ele estava falando era sobre os seus próprios sentimentos. O que ele estava dizendo que, na verdade, os sentimentos que ele tinha eram sentimentos sublimes. Ele estava dizendo, eu tenho sentimentos sublimes. Ele não estava descrevendo nada a respeito da cachoeira. Ele estava dizendo que ele tinha sentimentos sublimes. Alguém pode dizer, mas que bobagem, belo, sublime, isso é uma questão insignificante. Na verdade, não é. Porque aqui, o Samuel Taylor Coleridge está seguindo a ideia da estética de Edmund Burke, Kant, e aí um pouco, inclusive, Platão já falou sobre o belo de forma mais intensa, mas especialmente com Edmund Burke e Kant, que começa a ter essa distinção de forma clara entre o belo e o sublime. Então aqui, Coleridge está ele resgatou a ideia do belo e do sublime em Kant e em Edmund Burke, certo? O belo está associado, por exemplo, a uma paisagem com flores, um quadro, por exemplo, que é algo belo, que nós podemos olhar e dizer, nossa, belo, é bonito, é belo. Já o sublime, não. O sublime está associado, por exemplo, àqueles sentimentos que nós temos diante de uma queda d'água, por exemplo, diante de um abismo, diante de uma montanha. Ou seja, é um fenômeno da natureza que causa em nós, em nosso ser, em nosso espírito, esse sentimento de imensidão, de espanto, de terror, de medo, de admiração, ao mesmo tempo de maravilha. Então, o belo é um sentimento que nós temos, por exemplo, relacionado à harmonia. Quando você vê uma coisa bela, harmônica, isso gera um sentimento de alegria, de prazer, de contentamento em nós. O belo, então, geralmente ele causa em nós esse sentimento. Geralmente o belo está ligado aos objetos, como uma arte, por exemplo, a um cenário, ou às vezes até uma pessoa, algo do tipo. Já o sublime, não. O sublime, ele está ligado àquele sentimento de espanto, admiração, às vezes terror, medo, maravilha, que, por exemplo, quando você chega diante de um precipício, aquilo gera em você aquele sentimento, sabe, que te arrebata, aquela coisa que deixa você assustado, inclusive. Ao mesmo tempo que você se assusta, você fica maravilhado com aquilo, porque aquilo é imenso, aquilo é gigantesco. E isso vai gerar em nós, que a gente vai dizer, um sentimento de humildade diante da maravilha, diante da imensidão da natureza, diante da grandiosidade daquilo que está sendo mostrado em nós. Então, o sublime, ele é justamente essa relação entre o espírito humano
com aquilo que a natureza nos dá, certo? De maneira que o sentimento que gera em nós é o sentimento de humildade diante da grandiosidade daquilo que está dando, que a natureza está nos dando. Então pode ser uma queda d'água, pode ser o oceano, pode ser um precipício, um abismo, uma montanha. Então, veja, isso é o sublime. O belo não. Tá? O belo já está ligado ao sentimento de prazer, com a harmonia, com obra de arte, ou coisa mais, de alguma maneira, mais sutil, mais singela. Já o sentimento de sublime é esse sentimento arrebatador que causa em nós esse espanto diante dessa grandiosidade da natureza. Então, nessa perspectiva, definir a cachoeira como sublime seria a definição mais correta. Porque sim, o sentimento estético diante desse objeto da natureza, diante desse fenômeno natural, diante disso que a natureza nos dá, é justamente esse sentimento de sublimidade diante daquilo ali. Por isso que Samuel Taylor Coleridge vai se posicionar a favor da descrição sublime, porque foi assim que Kant descreveu, foi assim que de fato, Edmund Burke também tendia a descrever. Então você percebe que o que ele está descrevendo aqui é que, embora o sentimento que gere em nós, esse sentimento é subjetivo, sim, de fato, mas o sentimento foi ocasionado, proporcionado, dado um fenômeno da natureza. Foi esse objeto da natureza que gerou em nós isso aqui, esse sentimento. Entendeu? Então, o espírito humano em contato com a natureza, com essa grandiosidade da natureza, gera esse sentimento, né? Gera justamente essa descrição do sublime. Quando eu falo, então, que a cachoeira é sublime, eu não estou descrevendo meramente o meu sentimento, C.S. Lewis vai dizer. Porque não tem lógica descrever meramente o meu sentimento. Aí C.S. Lewis vai dizer, olha só, tal confusão permanece presente em nosso linguajar cotidiano. Parece que estamos dizendo algo muito importante. Está citando o Gaio e o Tito, né? Que quando Gaio e Tito está dizendo, quando eu falo que a cachoeira é sublime, não estou dizendo nada a respeito da cachoeira. Estou dizendo só do meu sentimento. Essa confusão de que a gente está dizendo algo muito importante é resultado da nossa linguagem. Parece que estamos dizendo algo muito importante sobre alguma coisa, quando, na verdade, estamos apenas dizendo algo referente aos nossos próprios sentimentos. Olha só, Gaio e Tito dizem, quando eu falo que a cachoeira é linda, não estou dizendo nada da sublime, melhor dizendo. Não estou falando nada da cachoeira em si, da queda d'água. Estou falando de mim mesmo, dos meus sentimentos. E Kant, Coleridge, o próprio Lewis discordam disso. Eles discordam absolutamente disso. Lewis diz, ao dizer isso é sublime, a pessoa não quer dizer tenho sentimentos sublimes. Lewis diz, isso é uma loucura. Quando eu digo, por exemplo, que a cachoeira é sublime, não estou dizendo que eu tenho sentimentos sublimes. Eu estou falando algo meramente dos meus sentimentos. Isso é um absurdo. E Lewis diz que se nós levarmos isso aqui a devidas consequências, coisas terríveis acontecerão. Por exemplo, quando eu vejo alguém bater em um animal, alguém espancar um animal, e eu chamo aquele homem que está fazendo aquilo de desprezível, eu não estou dizendo que o sentimento que eu tenho ao ver aquela cena é desprezível. Eu estou dizendo que aquela ação é desprezível, que aquele gesto é desprezível. Quando eu vejo, por exemplo, alguém batendo em um senhor, uma criança, injustamente espancando alguém, violentando alguém, o meu sentimento de indignação diante daquilo, eu considero aquela situação desprezível. Veja, o que gerou, o sentimento que gerou em mim, o sentimento de indignação, de reprovação diante daquela ação. E eu digo que aquela pessoa é desprezível, que aquela ação é desprezível. Não estou dizendo que o meu sentimento é desprezível. Estou dizendo que aquele tipo de ação, que aquela pessoa, que aquela coisa no mundo, que aquele fato é desprezível. Então eu não estou descrevendo meramente os meus sentimentos subjetivos. Eu estou descrevendo uma coisa da realidade. Se eu levo a ideia de Gaio e Tito às suas verdadeiras consequências, que quando eu digo que, por exemplo, eu estou fazendo juízo de valor sobre alguma coisa, quando eu digo, por exemplo, existe uma diferença entre juízo de fato e juízo de valor. Juízo de fato é quando eu digo, há uma cadeira lá fora, e se eu vou lá fora e existe de fato uma cadeira, isso é juízo de fato. O juízo de fato ele está descrevendo alguma coisa da realidade, geralmente, quando eu digo, existem 5 cadeiras lá fora, isso é um juízo de fato. Um juízo de valor é quando eu digo, a cadeira é bonita, você é um juízo de valor. A cadeira é boa, é um juízo de valor. Só que o juízo de valor não é uma coisa meramente subjetiva. O juízo de valor está ligado a algo da realidade. Quando eu descrevo, eu digo que a cadeira é ruim, eu não estou dizendo eu tenho sentimentos de que a cadeira é ruim, ou não é isso. Eu estou dizendo que aquele objeto da realidade
de fato é ruim. Ou seja, os meus sentimentos se conformam a algo da realidade. Eles, de fato, estão ligados a alguma coisa da realidade. É a ideia de Kant, de que o sentimento que aquele objeto da natureza, com uma paisagem, o oceano, geram em mim. Esse sentimento sublime, esse que eu chamo de sublime, né? Que é ligado a um sentimento de humildade, admiração e coisas do tipo mais. Não é uma coisa meramente subjetiva. O que Lewis está combatendo aqui é a subjetividade dos valores. Se eu digo que, na verdade, toda descrição da realidade na verdade, ou toda manifestação sentimental é justamente o resultado de um subjetivismo dos valores, então eu acabo com todo tipo de educação para a vida. Isso é um problema muito grave. E é a primeira questão que Lewis vai salientar aqui. Então, por exemplo, eu vejo alguém matando uma pessoa impiedosamente, injustamente, eu digo, nossa, até derrubei o livro aqui, fiquei empolgado. E eu digo, meu Deus, isso é horrível, olha que homem, esse é um monstro. Bom, se nós seguirmos a ideia de Gaio e Tito, eu vou estar dizendo que eu tenho sentimentos monstruosos a respeito daquela situação? Não. Eu estou dizendo que aquele homem, de fato, aquela atitude, que aquele tipo de ação é uma ação monstruosa, uma ação reprovável. Então eu estou mostrando minha indignação diante daquilo. Então é isso que C.S. Lewis quer mostrar. Nós temos que tomar cuidado, C.S. Lewis está dizendo, porque é muito perigoso levarmos isso aí adiante. Olha só. Os sentimentos que fazem uma pessoa chamar um objeto de sublime não são sentimentos sublimes, mas de veneração. Então, quando eu, por exemplo, o sentimento que me leva a dizer que a cachoeira é sublime, não é o sentimento que é sublime, certo? É o sentimento de veneração, de admiração, de espanto, de terror até, segundo a ideia de Kant, de maravilha. É um sentimento misto. Esse sentimento que me leva a dizer que a cachoeira é sublime. Então, veja, há uma relação muito clara aqui entre os sentimentos e um objeto da realidade. Tá? Não é um solipsismo, um subjetivismo doido. Se quisermos reduzir isso, é sublime, ou seja, quisermos dizer, quando eu descrevo um sentimento, diz que meu sentimento é sublime, a qualquer afirmação sobre os sentimentos de quem está falando, a tradução apropriada seria: tenho sentimentos humildes, o que é incompatível. Se eu estou dizendo, por exemplo, quando eu digo que a cachoeira é sublime, se eu estou querendo dizer que o meu sentimento é sublime, então a melhor coisa a se fazer, a palavra mais correta a se utilizar seria: tenho sentimentos humildes, porque o sentimento que eu tenho é de humildade diante da sublimidade daquilo que a natureza está me dando. Aquilo que é sublime e o sentimento que gera em mim é de humildade diante da grandiosidade daquilo. Então, é uma estética aqui, e isso é a estética kantiana. O Lewis está dialogando aqui, e o Samuel Taylor Coleridge também, justamente com a estética kantiana, porque Kant, o Coleridge foi influenciado muito por Kant. Ele era um filósofo, um poeta, ele foi influenciado por Kant. Então, é importante ter isso em mente para entender esse primeiro passo aqui, senão a gente não consegue pegar exatamente a profundidade do que Lewis está querendo dizer aqui. E é importante ter isso em mente, tá? Veja só. Olha mais o que Lewis vai dizer. Eu os forçaria a ter que sustentar que você é desprezível, significa que tem sentimentos desprezíveis. Quando eu digo, por exemplo, que alguém, né, que está cometendo um ato de violência, eu digo, nossa, você é desprezível. Na verdade, se eu seguir a ideia de Gaio e Tito, eu estou dizendo, tenho sentimentos desprezíveis. Como assim? Não, a pessoa que está matando alguém impiedosamente que é desprezível. E não o meu sentimento ocasionado por aquilo que é desprezível. A pessoa que está... A ação, a atitude, aquele gesto, aquela pessoa. Isso sim é desprezível. E não os meus estados subjetivos, emocionais ou coisas do tipo. Tá? Vamos lá. A rigor, seus sentimentos são desprezíveis, significa meus sentimentos são desprezíveis. Ora, não faz sentido, né? Então, não tem como. Mas não percamos tempo nisso aqui, ele vai dizer. Não vamos perder tempo nisso aqui, não. Vamos para frente, tá? Ele vai dizer, o aluno que lê essa passagem, né, do livro Verde, vai acreditar em duas proposições. Primeiro, que todas as sentenças que contenham um juízo de valor sejam declarações dos estados emocionais do emissor. Segundo, que todas as declarações desse tipo carecem de importância. Deus está dizendo, olha, esse tipo de material vai ensinar os alunos que todas as declarações de juízos de valor são declarações que, na verdade, expressam o estado emocional de quem está falando. É um subjetivismo.
Isso é muito claro hoje, por exemplo, na ideia de opinião, né? Ah, é sua opinião, só sua opinião, como se aquilo que a pessoa fala não tivesse valor nenhum para a realidade, sabe? Infelizmente é o que estamos vivenciando hoje. Um subjetivismo exacerbado. E segunda coisa, como se de fato um juízo de valor não tivesse importância nenhuma. Como se um juízo de valor fosse algo insignificante. Uma coisa meramente subjetiva, insignificante, sem nenhuma expressividade social. Se nós acreditarmos nesse tipo de educação, Lewis está dizendo, nós estaremos destruindo a própria humanidade, vamos estar abolindo o próprio homem. Tá? E aí Lewis vai mostrar isso mais para frente, inclusive. Ok? Olha só, o próprio poder das palavras de Gaio e Tito depende do fato de que eles estão lidando com um garoto. Um garoto que supõe estar se preparando para as provas de inglês e não tem noção de que a ética, a teologia e a política estão em jogo. Não se trata, olha só, não se trata de uma teoria sendo incutida em sua cabeça, mas de um pressuposto que, daqui a mais 10 anos, quando as suas origens estiverem esquecidas e a sua presença for inconsciente, irá condicioná-lo a tomar um posicionamento na controvérsia, a qual ele nunca reconhecerá sequer como controvérsia. Veja só, o que ele está mostrando aqui, que, na verdade, o aluno que aprende isso, de que os juízos de valor não tem importância nenhuma, de que é meramente um estado emocional, que é o relativismo nos valores, o aluno que aprende isso, a princípio, ele acha que está aprendendo meramente uma coisa simples, uma aula de inglês, uma coisa. Não, mas na verdade não. Ele está aprendendo conceitos filosóficos, políticos, teológicos, e quando ele se tornar um adulto, ele vai agir de acordo com isso que ele aprendeu, com esses valores que ele aprendeu. C.S. Lewis, inclusive, vai dizer, né, que existem duas formas de educação. Essa educação aqui, que é uma educação que castra o ser humano, uma educação que visa tirar do ser humano a sua criatividade, a sua imaginação, que não busca incentivar os sentimentos corretos e verdadeiros, as emoções, que não cultiva as emoções. Esse tipo de educação que é mais um condicionamento, uma manipulação. E existe o segundo tipo de educação, que é a educação que forma seres humanos criativos, inventivos, seres humanos com sensibilidades, com emoções corretamente direcionadas. O que C.S. Lewis vai mostrar, o que a educação tem que fazer, não é eliminar os sentimentos e as emoções. Mais para frente, eu não vou poder ficar lendo as passagens todas, porque senão vai dar muito tempo. Mas aqui o que C.S. Lewis vai mostrar é que o Gaio e o Tito eles estão se incentivando uma espécie de educação racionalista, que é exatamente a educação da modernidade, que é uma educação que zela pela racionalidade, mas esquece de incentivar a formação das emoções, dos sentimentos, que é extremamente importante para o cultivo do ser humano. O homem que tem simplesmente a sua racionalidade incentivada é um homem que perdeu o contato com a dimensão de fato da sua humanidade. Ele se tornou uma máquina. Ele deixou de ser homem. C.S. Lewis diz que a educação verdadeira é aquela que faz como os pássaros, que ensinam seus filhos a voar. Agora ele fala, existe uma outra educação que não ensina os pássaros a voar, os filhos a voar, que na verdade condiciona o seu comportamento. Então a educação ela tem que ensinar o homem a ser livre, a bater as asas, a voar, a lidar de forma correta com as suas emoções e não eliminar as emoções. E não castrar a emoção, o sentimento humano. Uma educação que reduz todas as coisas ao âmbito do subjetivismo emocional e por isso é ruim, é uma educação péssima. C.S. Lewis vai mostrar que os valores não são meramente relativos e subjetivos, que os valores são objetivos, que quando nós expressamos um sentimento de desaprovação a respeito das coisas, esse sentimento pode ser, eu estou dizendo que as coisas podem ser boas ou ruins. Quando, por exemplo, eu vejo alguém batendo em alguém e eu digo que isso é errado, eu estou dizendo que, de fato, aquele tipo de ação é reprovável. E eu não estou dizendo simplesmente que eu tenho sentimentos errados sobre alguma coisa. Esse relativismo nos valores que está destruindo o próprio homem. C.S. Lewis vai dialogar com Platão e com Aristóteles, mostrando que, de fato, a educação aqui que eles estão promovendo, que é inclusive a educação moderna, uma educação racionalista, que visa eliminar os sentimentos, a criatividade, a emoção humana, em nome de uma racionalidade técnica, usando a ideia aqui já moderna, né? Que a escola de Frankfurt, juntamente com Habermas, Heidegger e outros mais, Hans Jonas, vão combater essa racionalidade doentia,
O próprio Horkheimer, em seu livro, né, O Eclipse da Razão, ele vai dizer que essa racionalidade moderna é uma racionalidade doentia, porque ela eliminou as outras dimensões da humanidade. Marcuse, por exemplo, vai dizer que desprezamos a dimensão do Cronos, do Eros, e ficamos só com o Logos, a ideia da razão calculista, que é uma métrica fria, que é um instrumento para escolher os melhores meios para se atingir determinados fins. Essa razão que não promove a construção dos sentimentos e das emoções do ser humano. O próprio Rousseau já tinha falado sobre isso no Emílio, mostrando que, de fato, temos que nos preocupar com isso. Rousseau estava combatendo aquele racionalismo típico ali do iluminismo e tudo mais, mostrando que, de fato, os sentimentos devem ser cultivados. O homem não é simplesmente um ser racional, ele tem sentimentos, emoções, e esses sentimentos, essas emoções, não devem ser eliminadas. O que Lewis está mostrando aqui é que, de fato, parece que eles estão querendo promover um tipo de educação que, ao invés de mostrar para os homens o perigo dos sentimentos ruins, os perigos das emoções doentias, eles preferem eliminar os sentimentos e as emoções, em nome de uma razão absurda, inclusive. Deus vai dizer, não é isso, não existe só esses dois caminhos. Existe o homem que consegue lidar de forma clara com as emoções, com os sentimentos, que consegue encontrar a maneira correta de se posicionar e viver de acordo com isso. Isso é muito importante, inclusive. E é justamente isso que C.S. Lewis quer mostrar aqui. Olha só que interessante. C.S. Lewis diz que existem aquelas pessoas que acham assim que, olha, tem duas formas. Você pode se posicionar acima de uma péssima educação ou abaixo dela. Você pode se colocar acima de uma educação ruim, né, ensinar os homens a se colocar acima de sentimentos ruins, de emoções ruins, de maneira que os homens tenham capacidade de analisar aquilo e agir corretamente diante dessas circunstâncias nocivas, com sentimentos nocivos, com emoções nocivas, com propagandas maliciosas, com manipulações que visam atingir o emocional do homem, visam manipular o seu intelecto. Então, existe essa educação que coloca o homem acima, de maneira que ele consiga identificar essas manipulações, identificar esses aspectos perniciosos que estão acontecendo aí. E existe uma educação que coloca o homem abaixo de tudo isso, dizendo, não, ó, sai fora, não lida com emoções, não lida com sentimentos, não se preocupa com essas coisas, não, fica fora de tudo isso. Está formando um homem bárbaro, um homem que, de alguma maneira, é um ser bruto, que não tem capacidade nenhuma de criticar e analisar as coisas, em nome de uma razão que não é uma razão crítica, inclusive. E é isso que C.S. Lewis está condenando. C.S. Lewis vai dizer que a tarefa do educador não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Por quê? Porque ele está dizendo que hoje em dia, o que você percebe, ele fala, eu, na minha tarefa de educador, de professor, ele fala, o que eu percebo é que o problema não são que os homens estão sendo guiados por um emocionalismo, por um sentimentalismo fraco e barato. Não, esse não é o problema, não. O problema é que os homens, na verdade, eles estão despojados de qualquer tipo de sentimentalismo, até ruim. Os homens, eles perderam toda a dimensão com os sentimentos, com as emoções, e inclusive com a inventividade, com a criatividade, com a imaginação. Os homens se tornaram seres fechados nesse mundo mecânico. É a educação moderna. C.S. Lewis diz, então, hoje em dia, a maior dificuldade é irrigar desertos. Não é floresta, né? Uma floresta maravilhosa, produzida. Não é derribar floresta. Não, nós estamos lidando com pessoas que são como desertos, inclusive. O educador está lidando com pessoas que são como deserto. Fazer um deserto produzir que é a dificuldade. Fazer um deserto brotar que é a dificuldade. Os homens modernos se tornaram como desertos. Por quê? Porque o sentimento, as emoções foram banidas em nome desse racionalismo. É uma educação que não promove a formação do homem como ser integral, a ideia de uma paideia grega. Então, inclusive, o C.S. Lewis vai dizer, citando Platão aqui, porque Platão ele dividia o seguinte, né, que o ser humano, a alma, e a república também, na república Platão falava isso. O ser humano ele tem a razão, né, que está associada a essa parte aqui assim, da cabeça, aqui, né, está a virtude, a coragem e tudo mais, e aqui para baixo, né, a parte do ventre e tudo mais, são os apetites, né, os desejos, os instintos, de maneira que a razão, né, essa parte, é uma virtude, que é a virtude da sapiência, sabedoria, né, que vai ser o sofos.
Aqui, a coragem, peito à coragem. Então, os governantes, eles são aqueles que têm a sabedoria, são os racionais. Os guerreiros são aqueles que têm a coragem, certo? São aqueles que têm a coragem. A virtude deles é a coragem, certo? E para os trabalhadores, que são a classe, né, a base da pirâmide da República Platônica, são aqueles cuja o vício é o apetite, cuja virtude tem que ser a temperança, certo? Quando essas três classes sociais estão trabalhando corretamente, cada um no seu devido lugar, a harmonia entre elas resulta na justiça. Quando quem está governando são aqueles que têm a virtude da razão, são os governantes. Quando quem está guerreando e cuidando da cidade são os guerreiros cuja virtude é a coragem. E quem está trabalhando são aqueles cuja virtude é a temperança. Então, tudo está corretamente. Os governantes estão lá no topo da pirâmide. Os guerreiros, que estão na segunda classe ali, eles são responsáveis por proteger a cidade dos perigos internos e externos. Eles devem tomar conta da cidade para que os perigos externos não venham, como ataques exteriores e coisas do tipo, mas também para que os trabalhadores não sejam levados pelos seus apetites desenfreados. Então, quem governa os trabalhadores são os guerreiros. E quem governa os guerreiros são os governantes, cuja virtude é a razão. Então, a razão governa os trabalhadores através dos guerreiros. Então, nós temos a razão, que são os governantes, os filósofos, reis, cuja está associado a virtude ali é a sabedoria, essa sabedoria, sapiência, sofos, certo? E aí você tem os guerreiros, cuja virtude é a coragem, certo? Cuja virtude é a coragem, e aí os trabalhadores, cuja virtude é a temperança. A cidade que está estruturada assim, vivendo harmoniosamente, então é uma cidade justa, com cada pessoa exercendo a sua função no seu lugar de origem de forma correta. A alma do homem também é assim. O homem também tem as três partes da alma do ser humano, Platão vai dizer. A parte da cabeça seria a parte, por assim, da razão, o peito é a parte da coragem, e a parte para cá do ventre para baixo é a parte do desejo, do apetite, certo? Então, o que Lewis vai usar é esse exemplo, mostrando que na parte do intelecto, né, a parte do intelecto é a cabeça, a parte da razão. A parte do peito é a parte dos sentimentos, os sentimentos direcionados, os sentimentos puros, por assim dizer, ou a expressão puro talvez não seria mais correta, mas seria o sentimento orquestrado, o sentimento corretamente direcionado. E daqui para baixo seria justamente a parte dos desejos, apetites, das emoções. O que Cecílios vai dizer é que nós não temos que eliminar as emoções, os apetites, os desejos, não. Mas nós temos que adestrar eles, nós temos que, de alguma maneira, fazer com que eles ajam corretamente. Como que nós vamos fazer isso? Através do hábito, de uma educação correta, de uma virtude. Veja, o que Lewis está dizendo aqui é que nós devemos ensinar o homem a lidar com seus sentimentos, as suas emoções, direcioná-las de forma correta. Através do quê? Do hábito. A educação ela serve para isso, para ensinar o homem como viver de forma correta. Certo? Então não é só simplesmente a razão, o intelecto que tem que ser ensinado e abandonar as outras dimensões, como por exemplo a dimensão do peito, dos sentimentos. O homem sem peito, a Cecílios vai dizer, é o homem que não tem sentimento, não tem emoção. Lewis vai dizer, inclusive, não é que os homens modernos são inteligentes demais. A gente vê a cabeça deles e acha que eles são muito grandes, intelectuais demais. Não é. É que o peito deles que foram reduzidos. São homens sem peito, que perderam a sua humanidade, os seus sentimentos, as suas emoções. Porque a educação que eles promovem é uma educação intelectualista, que não visa lidar com os sentimentos e as emoções de forma correta. Então, o homem tem que ser formado, a educação tem que visar formar o homem de forma integral. E não formar seres relativistas ou seres intelectualistas que não lidam, por assim dizer, com as emoções. De forma, não pode ser assim. Lewis vai dizer, inclusive, essa ideia da virtude como hábito é típico dos gregos. Aristóteles falava sobre isso, por exemplo. Como que eu vou saber, por exemplo, como que eu me torno justo? Agindo de forma justa. A justiça é uma virtude. Ninguém é justo por causa de um ato ninguém é justo por causa de um ato de justiça, Aristóteles vai dizer na Ética Nicômaco. Não. Eu me torno justo agindo justamente. A justiça é a virtude. Aristóteles fala de virtudes morais e virtudes intelectuais. Virtudes morais, coragem, justiça,
longanimidade, fidelidade, honestidade e por aí vai. Justiça, a virtude intelectual são as virtudes que nós, de alguma maneira, aprendemos, que é a sabedoria e a sapiência. Certo? Então, virtudes morais e virtudes intelectuais. As virtudes morais são resultados do hábito. Ninguém nasce paciente. Nós adquirimos a paciência como hábito. Ela é uma virtude que é uma conquista do hábito. Nós temos que ser disciplinados a agir assim. E é isso que Lewis quer mostrar, que nós devemos disciplinar o nosso comportamento. Devemos aprender a agir dessa forma. Ele vai dizer, por exemplo, lá no finalzinho, deixa eu achar a passagem aqui para ler para vocês. Pessoal, não é o excesso de pensamento, mas uma carência de emoções férteis e generosas que os marcam, que marca o homem, que ele está dizendo, que é o homem sem peito. Suas cabeças não são maiores do que as ordinárias. Não é que eles são seres intelectuais, cabeça, racionalidade lá em cima. É a atrofia do peito que se situa abaixo que os faz perecer. Ou seja, é homem sem sentimento. Por quê? Porque a razão, ela governa as emoções através do peito, os sentimentos direcionados corretamente. A razão guia, por assim dizer, os nossos desejos, nossas emoções, nossos apetites, os nossos instintos, através do peito, dos sentimentos corretos, que nós adquirimos através de um hábito bem direcionado, inclusive. Olha só o que Lewis diz. A cabeça governa os membros inferiores por meio do peito, que é o trono, de que nos fala Lamos, a magnanimidade das emoções organizadas pelo treinamento do hábito para ter sentimentos estáveis. Então, como que nós adquirimos esses sentimentos estáveis? São as virtudes que ele está falando aqui, tá? Como que nós nos tornamos virtuosos? Através do hábito. E é uma relação muito clara aqui. As virtudes intelectuais, razão prática e razão teórica. Virtudes morais, que é coragem, peito, tá? Fidelidade, longanimidade, paciência, que vai nos ensinar a lidar com as emoções, que é a parte de baixo. Então, por exemplo, Aristóteles, na Ética Nicômica, ele lida com isso de forma muito clara. Aristóteles vai mostrar, por exemplo, que nós devemos, de alguma maneira, condicionar, por assim dizer, o nosso comportamento para se tornar pessoa justa, vivendo de acordo fazer com que a justiça se torne um hábito, inclusive. Tá? Não é da noite para o dia, não é cometendo um ato de justiça que você vai ser justo. Talvez o seu ato de justiça pode ser involuntário ou motivado por alguma intenção arbitrária, então você não é justo por causa disso. Mas isso aqui é um assunto para uma outra hora. O homem cerebral e o visceral, cerebral, visceral, tá? Seria essa parte de baixo do ventre aqui, certo? O homem cerebral, razão, e visceral, as emoções, as paixões, as pulsões, os desejos. Os homens sem peito, no caso, né, são os homens só visceral ou só intelectual. Ele vai dizer, pois o intelecto, ele é simples espírito e o apetite simples material. Simples animal, mero animal. Então o intelecto é um simples espírito, enquanto que a parte visceral, mero animal. Então tem que ter o peito, que são as virtudes, a coragem, os sentimentos bem direcionados, para fazer com que a educação do homem se torne correta. Não é abolir as emoções, não é abolir o intelecto, não é abolir a cabeça, não é abolir a víscera, mas introduzir a educação que valorize o peito. Ou seja, o homem é educado para dialogar diretamente com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a razão, com o intelecto, com os desejos, com os apetites, sabendo de forma correta que, de fato, os seus juízos de valor sim corresponde a uma coisa na realidade, e que a realidade, as coisas que se nos apresentam, os objetos, podem ser reprovados ou não. Deus está mostrando que a educação, ela visa ensinar os homens a se posicionar no mundo, vivendo de acordo com valores que não são valores meramente relativos, são valores absolutos. O homem que não vive de acordo com valores absolutos, porque a justiça é a justiça e pronto, acabou. O que é certo e pronto, acabou. Não é eu que tenho sentimentos justos. Não, o que é justo. O homem, ele deve se relacionar com as coisas sabendo que existe sim, na perspectiva de Lewis, valores que são valores absolutos, universais, válidos para todos, que é o Tao. Lewis mostra isso ao fazer uma síntese de diversas sociedades, mostrando que existem valores absolutos que são compatíveis em diversas situações. Então não é simplesmente promover um subjetivismo
certo? O solipsismo moral, dizer que os valores não significam nada, que os sentimentos devem ser abolidos em nome de uma razão fria, calculista, mostrar que os sentimentos devem ser extirpados, certo? Promovendo homens medíocres, cuja inventividade foi castrada, cujo intelecto inflou e não promove em nada o bem-estar de civilização. Esse relativismo moral, atrelado a essa educação que visa promover a castração dos sentimentos, das emoções, ao invés de ensinar os homens a lidar corretamente com elas, é o que está levando à decadência da civilização. Mostrando para os homens que o seu juízo de valores são insignificantes, que, na verdade, quando você faz um juízo de valor e considera qualquer ação, uma ação errada, alguém está violentando uma pessoa ali, e eu não posso dizer que aquilo é errado, porque, na verdade, o que eu tenho são sentimentos errados. Não, é errado sim. Existem condutas que são certas e condutas que são erradas. É isso que Lewis quer mostrar. Existe sim um padrão que deve ser observado. Nós não devemos aceitar o solipsismo moral, o relativismo moral. Lewis vai mostrar que, na verdade, existe sim um padrão. Valores morais absolutos. Sim, existem sim juízos de valores que devem ser observados. Inclusive, na capa existe uma descrição interessantíssima, né? Olha só a descrição. Ele vai dizer: o célebre autor britânico defende a moralidade absoluta e os valores universais, como o altruísmo, a caridade, o amor, além de expor as consequências da falta desses princípios na sociedade. Criticando os argumentos dos relativistas, a obra, agora em nova edição de capa dura, ele está fazendo, né, alerta para os perigos de questionar os valores morais objetivos. Quando nós questionamos os valores morais objetivos, a valores absolutos, universais, em nome de um relativismo moral, um subjetivismo moral, nós estamos destruindo o próprio conceito de humanidade, abolindo o próprio homem, acabando com a sociedade. Lewis vai mostrar, por exemplo, que o conceito de humanidade é transmitido, ele está dialogando aqui com a ideia que é da própria sociologia, por exemplo. A educação é importante por quê? Porque nós ensinamos as pessoas a desprezar ou aceitar algumas coisas, Lewis vai dizer. Nós ensinamos. Então, por exemplo, se eu ensino uma criança que é certo violentar os outros, se eu ensino uma criança que é certo roubar ao invés de trabalhar honestamente, essa criança vai crescer aprendendo que isso é correto. E os seus sentimentos vão estar de acordo com aquilo, ela vai aprovar aquilo. Mas se eu ensino uma criança que é correto respeitar o próximo, que é correto respeitar os outros, trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro com fruto do suor do seu trabalho, quando essa criança crescer, então ela vai ter sentimentos de acordo com aquilo, ela vai reprovar algo que é contrário a isso e vai ter sentimentos favoráveis a isso aí. Então as virtudes são ensinadas, devemos sim ensinar as pessoas a andar de acordo com os valores, andar de acordo com valores que são positivos para a própria humanidade, para os próprios seres humanos. E quando nós eliminamos essa dimensão da importância dos valores para a própria humanidade, valores absolutos, estamos destruindo a própria humanidade. Estamos promovendo uma espécie de civilização que está se destruindo, colapsando sobre si mesmo, sabe? Isso é muito importante. E é exatamente isso que C.S. Lewis quer mostrar. É exatamente isso que ele quer dialogar nesse livro. Eu não pude descrever mais, né? Porque já falei muito sobre o livro, tá bom? Eu fiquei mais no capítulo 1 e descrevi mais um pouquinho no capítulo 2, mais ou menos, mas é isso aí, tá? É um tempo muito grande, né? Mas tudo bem.